Certo, pessoal, vamos seguir. Falamos aqui do fluxograma, agora vamos apresentar algumas situações de riscos mais comuns. Pessoal, nós temos aqui a questão da geração de fagulhas, tá bom, pessoal? Fagulhas ou faíscas. E, claro, dentro ali dessa geração de fagulhas, que é uma situação de risco, nós também vamos ter outras gerações de risco que são relacionadas a choques mecânicos. Só tudo isso aqui pode acontecer durante uma atividade em elétrica. Então, não é choque, então não vamos me preocupar. Cuidado com isso. Por exemplo, colisões, quedas de peças dos equipamentos, isso aqui é muito comum, principalmente quando se trabalha em altura. Uma chave de fenda, um alicate cai a uma altura, pessoal, pode ser fatal, tá? Queda de pessoas, claro, prensamento. Então, muito cuidado quando você for fazer alguma atividade e pode ocorrer prensamento não só da pessoa, como de algum dedo, ou mão, alguma parte do corpo que seja ali terminal do corpo, desmoronamento, atropelamentos. Tá? A projeção de peças ou fragmentos aqui pode acontecer durante um arco, tá bom, pessoal? O arco elétrico ele é muito poderoso, algumas vezes ele arremessa painel em cima de você, então por isso que você tem que estar protegido e, claro, não há proteção 100%, tá bom, pessoal? Existe o cálculo, existe análise, mas é uma forma de mitigar o risco. Quando você vai fazer alguma atividade energizada, você tem que estar ciente que você está exposto ao risco e que a qualquer momento aquilo pode acontecer. Por isso que você, se você for um trabalhador ou estiver fazendo uma atividade como essa, você tem que colocar isso como sendo um custo, tá? É um custo, tá, pessoal? Existe ali a periculosidade, insalubridade, então são formas de compensar um possível risco, né? Um dano, que pode ser até um dano colateral, tá bom? E aí, em cima disso, nós temos, por exemplo, vazamento de substâncias, desde inflamáveis, tá? Que pode ocorrer aí em ambientes em que tem ali a possibilidade de atmosferas explosivas, até substâncias tóxicas. Então, muito cuidado quando você abrir ali uma caixa de passagem, quando você, sei lá, porventura for entrar no forro, tá? O forro, pessoal, se tiver muitas fezes de pombo e tudo mais, e aquilo tiver ali muito calor, aquelas fezes elas vão tender a evaporar e ele fica uma poeira, né, com partículas daquelas fezes. Aquilo é tóxico, tá, pessoal? Aquilo pode trazer doenças para você e principalmente doenças respiratórias. Então é muito importante também você pensar nisso na hora de trabalhar nesse tipo de ambiente. Bom, é, outras situações de riscos também é a questão de contato, tá, pessoal? Nós temos o contato com superfície energizada, que é o caso clássico ali de choque por contato. Nós vamos ter contatos com superfícies quentes, com superfícies cortantes, tá bom? Com partes rotativas, que é o critério ali da NR12, que vai tentar diminuir esse risco. Nós também vamos ter a presença de uma atmosfera confinada, e o grande risco da atmosfera confinada, além de gases que podem surgir ali, é a falta do oxigênio. De repente, pessoal, quando você está num lugar confinado, aqui onde eu tô pode ter oxigênio. Só o fato de eu dar 2 passos para o lado, o nível de oxigênio pode baixar ao ponto de eu desmaiar. E aí, se eu desmaiar, ninguém vai saber se não tiver uma equipe. E aí eu posso vir a óbito. Então, é muito complicado, tá bom, pessoal? Pode ter ali uma reação descontrolada, a pessoa pode entrar em pânico, uma certa agressão física, tá bom? Outra coisa muito importante é a descarga atmosférica. Então, quando você for fazer ali alguma atividade e tiver nublado, alguma coisa assim, evite o telhado, evite estar exposto, porque não somente durante a chuva, mas em um ambiente nublado pode sim ocorrer uma descarga atmosférica. Ataque de animais, pessoal, isso aqui é muito comum quando você abre painel, quando você abre caixas de passagem, pode ter cobra, pode ter sei lá, outro animal roedor. Então, muito cuidado com isso aí, aranhas, escorpião. Então, é muito complicado, assim, você sempre tem que ter ali algum mecanismo de defesa, tá? Ataques de animais, esforço físico intenso. Então, tente evitar, porque aí você vai mexer com a pressão do seu corpo, e aí você pode vir a ter um desmaio, uma tontura, e a posição inadequada, que se tiver por muito tempo, isso vai gerar ali uma gravidade, até uma doença do trabalho.
Então são coisas, pessoal, que a gente já conhece, só que a gente tem que avaliar isso como risco. Lembrando, ó, a gente pensar, não, o risco só pode ser o risco elétrico. Não, você tem que pensar no risco que vão envolver todas as questões. Por exemplo, ataque de animais. Tá? Você coloca lá, no momento de abrir uma caixa de passagem, fazer ali a abertura com cuidado, sempre com a observação de alguém, e se puder abrir com algum material, né, com sei lá, com um pedaço de madeira, ou alguma coisa que afaste ali uma possível região de ataque de algum animal. Então isso aqui é muito importante, tá? Já vi casos de colegas serem atacados por jararaca, tá, pessoal? E só não morreram porque eles foram atendidos em meia hora. Tá? E aí na empresa, por cuidados do SESMIT, tinha ali a injeção, né, pessoal, o antídoto para esse veneno, tá? Pelo menos controlou até ele chegar no hospital. Então, jararaca é fatal. Nós temos a própria cobra coral, que é o veneno mais poderoso que a gente tem aqui no Brasil. Então, assim, muito cuidado, principalmente com cobras e escorpiões. Beleza, pessoal? Então vamos seguir. Outras situações, nós vamos ter exposição a temperaturas extremas, exposição a poeira, fumo, fumaça. E aí, pessoal, isso aqui tudo você vai ter que sentar com o SESMIT. Claro que vai chegar um momento em que o SESMIT assume, tá? E aí você só vai entrar, na verdade, para trabalhar riscos que vão envolver o setor elétrico. Só que você tem que identificar na atividade não só os riscos elétricos diretos, mas os riscos indiretos daquela atividade. Então, sempre avaliar essa questão. Por exemplo, um risco grave no caso da questão da jardinagem. O cara está fazendo jardinagem, e aí, se tiver uma tubulação, um cabo ali que está exposto na terra, que é extremamente inconforme isso, e aí ele está cavando e não tem uma sinalização. Então, até nessa etapa de escavação, de podagem, de jardinagem, você tem que colocar algum parágrafo ali sobre essa questão de tomar esse cuidado e verificar e pedir autorização, sempre verificando ali a questão do projeto, para ver se naquela área não está passando nenhum alimentador de alguma luminária de jardim, de algum sensor, algo assim que possa vir a ser um ponto de choque elétrico para uma pessoa que está totalmente desavisada. Pessoal, o jardineiro não tá ali, ele tá, a última coisa que ele imagina é que ele vai levar um choque mexendo na terra. Então, muito cuidado com isso. Certo? Né? E aí, nós temos também a questão das causas e a descrição, tá? Nós temos aqui, ó, corrosão da estrutura, excesso de cargas, movimentos repetitivos. Então, essas são as causas das ações. Sinalização deficiente, falta de treinamento, piso molhado irregular, deficiência de iluminação, equipe mal dimensionada, ou tem poucas pessoas, ou tem pessoas demais naquela atividade. Isso também é um problema, tá? Quando tem mais de uma pessoa, quando sobra alguém, porque é uma questão de cultura. Então, o ideal é cada um ter o que fazer e não parar a atividade, a não ser nos momentos de intercâmbio ou no momento de pausa realmente que vai existir, dependendo da atividade. E aí os efeitos, pessoal, nós vamos ter acidentes que demandam somente primeiros socorros, tá bom? Por exemplo, primeiro socorro, um corte, algo do tipo em que o primeiro socorro é o suficiente para, né, segurar. Claro que aí tem que fazer uma CAT, tem que ir tal, e tem toda aquela questão do CERT. Ou acidente com perda de tempo. Ou seja, é um acidente que vai parar o processo e isso vai gerar uma perda de tempo, e a perda de tempo pode gerar perda, né, diminuir consideravelmente o lucro daquela empresa. Acidentes que não tem perda de tempo, acidentes incapacitantes, tá? Ou com fatalidade, ou seja, são acidentes que vão ali gerar um dano colateral até irreversível, como é o caso de uma fatalidade, e acidente com mais de uma fatalidade. Pessoal, no setor elétrico a gente sabe disso, tá? Então, principalmente o que mais mata, o arco elétrico, tá? A própria eletrocução por contato e também, pessoal, algumas atividades envolvendo ali
a subestação e tudo mais, explosão. Então, por favor, levem a sério o que a gente está falando aqui. Eu faço questão de colocar um capítulo somente para falar dessas questões de procedimentos e trabalhar isso de maneira que você entre com isso na cultura tanto da sua empresa quanto do seu cliente, mas principalmente a cultura da sua empresa, pessoal. Por quê? Se você não tem isso na sua cultura, dificilmente você vai conseguir implementar no seu cliente. E aí, uma hora ou outra, você vai mostrar que se você não trabalha com segurança, você vai falhar, vai acontecer um problema. E aí, se é na sua empresa, às vezes um acidente de trabalho dentro de um funcionário, de um colaborador, de alguém que você está chamando como freelancer, pode acabar com a sua empresa. Porque você vai ter ali processos judiciais, trabalhistas que são caros, são demorados, acabam te dando ali problemas em ter certidões negativas. Algumas empresas só contratam outras empresas que nunca tiveram problemas ou que não tem nenhum processo trabalhista, então você pode perder serviços por conta disso. Então, por favor, sempre avaliem isso com critério. Beleza? Então, pessoal, então vou finalizar essa aula. Na próxima a gente vai abrir ali um mapa de decisão para ver o que a gente tem que avaliar e qual é a severidade, né? O grande problema dos riscos que a gente vai ter. Até a próxima aula. Tchau, tchau.